e paz, queridos. Amém. Boa noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu alguns irmãos aí visitando, eu até esqueci como que prega, pastor Marcelo. E aí a gente recebeu alguns irmãos, porque a gente convidou no início do ano alguns irmãos e irmãs preciosas. E acabou que quando eles responderam ficou muito em cima. E aí a gente deu oportunidade para esses irmãos de fora, mas hoje aprove ao Senhor me dar a oportunidade de pregar na minha própria congregação. Glória a Deus. Amém. Abra comigo em Gênesis, capítulo 8. Irmãos, eu quero falar um pouco de aliança com você. Glória a Deus. Amém? Aqui nós vamos falar um pouco de Noé, da arca. É uma história que você provavelmente já conhece. Mas eu quero pegar aqui alguns detalhes que Deus fala com Noé, para que a gente possa tirar proveito desses ensinamentos bíblicos. Amém? Amém. Se eu confundir em algum momento, você me avisa, mas eu estava pregando essa palavra na igreja do pastor Wellington e teve uma hora lá, irmãos, que eu falei arca de Moisés, mas é a arca de Noé, tá, amados? Glória a Deus. Eu vou aqui, antes de iniciar a leitura, eu vou trazer um resumo aqui para nós ficarmos na mesma página. Então, a palavra vai nos ensinar, nos falar que chega um determinado momento que Deus olha para a criação e olha para os humanos especificamente, e Deus fica mais ou menos igual eu e você quando se decepciona com algo. Você já se decepcionou com alguém? Você já se decepcionou com algo que você se esforçou e de repente não teve o resultado que você gostaria? Você investiu em algo, talvez tempo, coração, sentimento, mentalidade. Às vezes a gente investe até dinheiro em coisas, depois a gente faz um resumo e fala, não valeu a pena. É mais ou menos isso. Quando Deus olha para a criação aqui, Ele vê a humanidade em pecado, a humanidade que Ele criou com um propósito, que é o mesmo propósito que eu e você temos diante de Deus. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Antes até do seu chamado. Porque às vezes as pessoas confundem propósito com chamado, mas o propósito de Deus para mim e para você é que nós sejamos adoradores dEle. Deus nos criou para a glória dEle. Você foi criado para a glória de Deus. Glória a Deus. Você tem um propósito de, através dos seus lábios, da sua vida, adorar aquele que é o único que é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Amém? Amém. Eu quero fazer uma pergunta, não é para você responder, mas você faça essa pergunta para o seu coração. O quão perto ou o quão longe você está desse propósito? Porque às vezes nós somos bons crentes, nós somos bons cristãos, a gente somos bons frequentadores de igreja, às vezes somos bons dizimistas, bons obreiros. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui nessa noite, eu quero dizer que antes de fazê-la para você, essa pergunta vem primeiro para mim. O quão perto ou longe, não sou eu que vou julgar o que você tem feito, mas é uma pergunta de você para o seu próprio espírito. Quão distante, perto ou longe você está do propósito de ser um verdadeiro adorador? Aqui Deus olha para uma humanidade que Ele criou com esse propósito, mas que está com o coração endurecido, indo após outros deuses, indo após os seus próprios pecados, e não estão aqui diante de Deus e da presença dEle. Amados, talvez algumas pessoas de fora da igreja vão falar, nossa, mas é um Deus vingativo, um Deus terrível. Que Deus de amor que é esse? Irmãos, eu quero dizer que eu sou apenas um pregador aqui, que estou compartilhando a palavra. Eu não tenho como mudar a mente de quem pensa assim. Uma coisa eu posso falar: Deus é o Criador de todas as coisas. Assim como Ele criou o mal, Ele criou a vingança. Assim como Ele criou a honra, Ele criou o castigo.
Assim como Ele criou a santidade, também permitiu o pecado. E assim como Ele deu a oportunidade de vida até para os crentes e filhos dele, Ele também deu para quem é ateu. Eu não tenho como entender Deus. Uma coisa eu sei, que Ele pegou toda a ira dele e colocou em Jesus naquela cruz, para que agora eu e você, chamados para sermos verdadeiros adoradores, não sejamos presos pelo pecado, mas tenhamos um livre acesso para o Pai. Amém. Qual a diferença de mim, de você, para aquele povo? É que lá não tinha Jesus, ali só tinha a lei, só havia a ira de Deus. Deus precisava descontar em alguém. Mesmo assim, Deus dá um escape chamado arca. A arca de Deus simboliza aqui salvação. Hoje eu quero que você entenda a arca na sua vida, para que essa mensagem faça sentido para você. Eu gostaria de simbolizar a arca aqui como o nosso chamado. Amém? Amém. Cada um de nós temos uma arca. Noé então recebe uma direção de Deus para fazer uma arca, para trazer salvação a um casal de cada bicho e também para aqueles que desejarem entrar debaixo da ordem de Deus. Acontece que a Bíblia diz que apenas 8 pessoas entram na arca, Noé e sua família. Então, Noé está dia após dia trabalhando na arca. A Bíblia diz que haviam características da arca que Deus chega para Noé e fala: faça assim, faça desse jeito. Eu quero trazer um ponto aqui, irmão. Todo chamado tem um preço. Se você que está sentado aqui tem um chamado, eu quero dizer para você que você vai precisar pagar por ele. Irmão, salvação é de graça. Não significa que não tem preço, que não vale nada. A salvação teve um preço para Jesus naquela cruz. Jesus pagou o preço e a salvação veio para mim e para você gratuitamente. Você não pode pagar, não tem nem como pagar pela salvação. Mas o seu chamado vai requerer de você que você tenha renúncias. Jesus disse isso: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Cristão que não paga preço para seguir a Jesus não está seguindo Jesus. Cristão que não tem que renunciar para permanecer em Jesus não está permanecendo em Jesus. Cristão que não passa luta, prova, que não tem que dizer não para a sua própria carne, que não tem que dizer não muitas vezes para a própria família, para os amigos. Cristão assim, confortávelzinho, não está seguindo Jesus e provavelmente não está sendo verdadeiro adorador. Amém. Porque se você e eu quisermos ser verdadeiros adoradores, nós vamos ter que renunciar aos deuses falsos. E os deuses falsos começam com idolatrias do nosso próprio coração. Ah, irmão, se os ídolos falsos fossem só pedaço de gesso e de madeira, estaria fácil, irmão, porque nós íamos pôr num saco preto e tacar fora e automaticamente a gente ia ser liberto desses ídolos. Se os ídolos fossem só imagem de escultura, nós íamos pegar as pessoas que nós amamos, íamos dar uma volta com ela, outro irmão ia lá na casa dela, ia pegar todos aqueles pedaços de gesso e de madeira, ia pôr fogo e isso iria resolver. Mas o problema é que os ídolos que nós seguimos muitas vezes são inexistentes, mas são levantados pelo nosso próprio coração, pelo nosso próprio ego. Então Noé tem uma missão de fazer uma arca. Nós vamos ler aqui alguns pontos. Abra comigo aí em Gênesis 8, capítulo 8, verso 1. Você está animado hoje, cara? Então fala assim para o irmão que está perto de você, fala assim: querido, confia no Senhor. Deus permite algumas lutas, Deus permite algumas surpresas, mas Ele está com você. Põe seu coração na palavra, fala para Ele. Deus quer falar com você. Deixa seus desafios lá de fora, deixa lá fora. Confia no Deus da sua vida. Ele vai resolver mais essa para você. Amém? Amém? Glória a Deus, quem achou aí. Amém. Amém. Vamos ler. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca.
E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo. Fala assim comigo: fonte do abismo. Fonte do abismo. E as janelas do céu e a chuva dos céus deteve-se. Verso 3. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Verso 5. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram-se os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós estamos vendo o desfecho da arca, daquilo que Deus tinha preparado. E uma coisa que chamou nesse texto, que chamou a atenção, é que a Bíblia fala que Deus se lembrou de Noé. Olha que coisa interessante, irmãos. Às vezes a gente passa por algumas lutas e dificuldades e dá uma certa impressãozinha que Deus nos deixou ali sozinho. Sim ou não? Você já teve essa impressão? E aqui nós lemos, e nós lendo junto aqui esse texto, nós vemos que Noé estava lá na arca com a família dele, com um monte de bicho. E a Bíblia dá um detalhe que Deus em algum momento se lembra de Noé. Isso me faz entender que se ele lembra em algum momento é porque em algum momento ele esqueceu. Não que ele tenha uma memória igual a minha ou a sua, mas é um símbolo. Isso traz para nós que mesmo Deus sendo poderoso, tremendo, ele passa um tempo sem pensar em Noé. Você está entendendo, irmão? Amém. Sabe, um dos nossos maiores erros é que às vezes tem coisa que nós não temos que pensar e nós gastamos a nossa mentalidade pensando naquilo dia e noite, queimando neurônios. Eu quero te falar uma coisa: se Deus está no controle da arca, se Ele é Deus Todo-Poderoso na arca da sua vida, tem coisas que você não precisa ficar preocupado 24 horas. Amém. Amém? Amém. Eu quero profetizar que você saiba passar pelas tempestades da sua vida. Amém. Irmão, eu não posso orar para Deus tirar a tempestade, porque a tempestade tem propósito. Amém. Eu não posso orar pedindo para Deus tirar as suas lutas, porque as suas lutas têm propósito. Deus quer te levar a um outro nível. Deus quer trazer amadurecimento. Deus quer te fazer mais forte. Deus quer abrir portas na sua vida. E se eu orar para Deus tirar as portas, talvez Ele não me ouça. E se Ele me ouvir, Ele pode quebrar o propósito. Mas eu posso orar e profetizar, tanto na sua vida quanto na minha, que eu e você possamos aprender a passar pelas tempestades e pelos ventos da vida. Amém. Pastor, eu não estou sentindo Deus aqui, mas Ele não perdeu o controle. Amém. Pastor, eu não estou sentindo Deus comigo. Talvez Deus se ausente alguns minutos, porque Ele não está preocupado como você está preocupado. Mas isso não é sinal de que Ele deixou você lá para morrer. Ele está trabalhando, Ele não vai ficar preocupado ali 24 horas com o seu probleminha. Ele não ficou com o dilúvio, irmão. O dilúvio era um problema social da época, envolvia todo mundo. Ele não vai ficar preocupado com a sua continha de cartão de crédito. Você está aí? Amém. Mas Ele vai se lembrar de você, porque você é filho. Amém. Imagina Deus chegando para Noé e falando: Noé, meu filho, eu quero que você faça uma arca. E Noé começa a obedecer. Pensou, irmão, você lá no quintal da sua casa com um monte de madeira, e passa um vizinho e fala assim: e aí, o que você está fazendo? E aí você fala assim: é que Deus falou que vai vir uma chuva aí que vai levar todo mundo. Irmão, as pessoas vão começar a te chacotar. As pessoas vão começar a duvidar de você. Imagina o que Noé passa naqueles dias. Hoje você conhece Deus por causa da palavra, e você sabe que Deus pode te pedir coisas loucas, porque Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Sim ou não? Sim. Tem crente aí cheio do Espírito? Amém. Então você que é cheio do Espírito, você não duvida das coisas que Deus te pede, porque você sabe que muitas coisas de Deus são loucura para o homem. Sim ou não? Sim. Mas naquela época Noé não tinha visto um dilúvio ainda. Agora, sabe o que
que eu e você, assim como Noé, não vimos ainda? Nós ainda não vimos Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém. Quando Ele fizer isso, vai ser algo inédito para nós, sim ou não? E por que nós vivemos ao redor da volta de Jesus? Por que nós pregamos a volta de Jesus? Por que nós lemos sobre a volta de Jesus? Porque nós não vimos, mas nós cremos. Amém? Então, irmão, qual é a arca da sua vida que faz você passar uma vergonha como Noé passou? A volta de Jesus. A volta de Jesus, a sua fé, a sua santidade. Para o mundo isso é loucura. Você gastar a sua vida nos domingos, nas quartas, orando, jejuando, se santificando, enquanto a multidão está por aí no mundo, sentada no mundo, bebendo, se alegrando, dançando, mesmo em meio a tragédias que estão acontecendo no mundo, as pessoas não estão enxergando. Irmãos, mas para o mundo os crentes são o quê? Loucura. Imagina que eu vou ficar numa igreja. Afinal, tem crente falando que não precisa ir para a igreja. Afinal, tem pastor falando que não precisa se submeter. Então, irmão, qual é a nossa arca? A nossa arca é o nosso chamado e o nosso posicionamento na obediência a Deus. Amém. Não importa se vai parecer quadrado. Irmão, pode falar o quê? Ô pastor, mas até as igrejas estão tendo festa junina. Querido, mas aqui nós não vamos ter. Ah, mas vocês são uma igreja antiga quadrada. Não, eu estou aqui para adorar a Deus Todo-Poderoso. Eu não vou me misturar com as modas do mundo. Está diminuindo os amém, você está vendo? Deixa eu falar, não é qualquer um que vai entrar na arca, não. Pastor, eu quero entrar na arca, mas eu estou querendo trazer os meus costumes. Eu estou querendo trazer o meu mundo para a arca. Não cabe, irmão. A arca só cabe àquele que está disposto a deixar o mundo. É por isso que só entrou 8 pessoas, e é por isso que o livro de Mateus vai falar assim como nos dias de Noé, muitos casavam e se davam em casamento, mas veio o dilúvio e consumiu a todos. Tem igrejas por aí, vou falar sem microfone, que está pregando que vai ser salvo multidões. Deixa eu falar, a Bíblia está falando que vai ser como nos dias de Noé. As pessoas serão pegas de surpresa e serão levadas pelo dilúvio. Você está aí? Amém. Pastor, eu quero mais é saber da prosperidade. Você viu um detalhe aqui do texto, irmão? Sabe do que foi formado os abismos? Os abismos não, a água do dilúvio foi formada de pelo menos 2 águas. As janelas do céu e os portais dos mares e dos abismos. Eu estava pensando sobre isso, às vezes eu já falei isso aqui. Às vezes a gente prega sobre prosperidade e usa Malaquias 3:10. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas. Mas se as janelas do céu forem abertas na sua vida e tiver água de abismo, isso não traz prosperidade, isso traz dilúvio e morte. Tem muita gente prosperando, mas está perdendo a sua casa para o mundo. Isso é prosperidade, não? Dinheiro na conta, carro na garagem e a família indo para o inferno? Então, irmão, uma coisa que eu e você precisamos fazer é fechar as águas do abismo e deixar só as águas das janelas do céu. Amém. Só as águas de Deus, irmão, água de bênção, de paz, de prosperidade. Mas a Bíblia diz que a água do dilúvio veio junto, assim como as janelas do céu, a chuva foi abertas com portas dos mares e do abismo. E trouxe morte. Quando Deus chama Noé, ele fala assim: olha, primeira ordem de Deus para fazer arca. Depois você lê lá, amém? Eu vou falar rápido aqui para a gente avançar, mas depois você anota e lê lá, procura lá. Mas Deus chega para Noé e fala assim: usa madeira boa. Irmãos, o que nós podemos trazer para a nossa vida quando Deus fala para Noé assim: usa madeira boa? Deus está falando assim: não aceite nada que for medíocre
e nada que tiver defeito, porque se vier a pressão da água, aquilo que tem defeito vai estourar. Verdade. Irmão, a Bíblia diz em Jeremias: quem faz a obra de Deus relaxadamente será amaldiçoado. Verdade. É tempo de eu e você começarmos a usar as madeiras boas na construção e edificação da nossa vida e do nosso chamado. Amém. Irmão, o que é usar madeira boa? Para projetar, trabalhar numa visão de excelência. Tudo que você for fazer, não é só na igreja não, tá, irmãos? É na sua casa. Tudo que você for fazer para Deus, e até mesmo para a sua família, ou até mesmo para alguém da rua que você não conhece, tenha uma visão de usar madeira boa. Amém. Isso fala de excelência. Ah, irmão, tem gente que está muito na média, medíocre. Não é nem o mais caro, nem o mais barato, pastor, usa esse aqui. Não, irmãos, vamos trabalhar numa visão de excelência. Deus está falando: Noé, você vai ficar tempos construindo essa arca, vai servir só uns 150 dias, depois vai virar fogueira, mas eu quero que você faça com madeira boa. Você está aí? Amém. Faz uma pergunta para você mesmo: o que você tem construído com madeira boa, com madeira mais barata? Isso não vai resistir, irmão. O crente tem que construir as coisas com madeira boa, porque o crente sempre tem uma luta mais forte. Você não pode construir qualquer coisa de qualquer jeito, irmão. Glória a Deus. Você está aí? Amém. Segunda regra da arca. Deus fala para Noé: você vai passar betume em tudo. Sabe piche? Aquele material que a gente usa na rua, no asfalto. Por que, irmão, que Deus manda passar betume? Porque se tivesse um furinho de alfinete, o que ia acontecer? Ia entrar água. A água do dilúvio aqui, as fontes do abismo, as coisas do mundo iam entrar para dentro da arca. Irmãos, às vezes a gente quer orar para repreender o diabo. Tem crente que chega e fala assim: pastor, o diabo está furioso comigo. Ora, porque eu quero livramento, o diabo está tentando me matar. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você precisa se preocupar mais com as brechinhas. A Bíblia diz que quem obedece a Deus, o diabo está ao derredor, ele não pode te tocar. Eu tenho vivido assim uma certa perseguição espiritual. Os irmãos sabem que o nosso carro pegou fogo. O irmão Zé foi dar um talento no outro carro que Deus preparou. Se eu estiver mentindo, o irmão Zé fala. Ele falou: pastor, não sei como você não sentiu o cheiro de combustível, porque esse carro está com a tampa da bomba de combustível jogando combustível para o banco. Você está ouvindo, irmão? Amém. Perdeu o carro, na outra semana o outro também está vazando combustível e a gente não sentiu. Arrumamos, glória a Deus. Daqui a pouco a pastora falou: está fazendo um barulhinho. Deixa eu dar uma volta. A roda solta do meu carro. Mas, irmãos, sabe com quem eu tenho que me preocupar? Com as brechinhas. O livro de Cantares diz que o problema da lavoura não são as raposas grandes, são as raposinhas. Por quê? Porque a gente é zoião, com todo respeito. A gente não quer que ninguém roube nada grande nosso. O que a gente faz? A gente põe uma grade. Só que uma grade pode barrar alguém grande, uma raposa grande. Só que nas brechinhas entram várias raposinhas que destroem a lavoura. Talvez a sua casa está sendo roubada, destruída, não é porque o diabo está lá, mas porque você está quebrando pequenos princípios, coisas simples. Você está entendendo? Amém. Minha casa é uma casa de oração, pastor. Glória a Deus, está bem fechado. Mas tem coisinhas assim que eu não concordo com a palavra.
Não é pecado não, pastor, mas é assim, coisinhas, cuidado com essas coisinhas, porque elas ficam ali anos. E elas crescem e você não percebe que se tornaram coisas maduras e adultas. Irmãos, minha filha tem 2 anos, usa roupa de 4 anos. Tem hora que eu olho para ela e não sei aonde eu estava durante esses 2 anos que eu não vi ela crescer. É rápido. Se eu não sentar com ela, não brincar com ela, eu corro o risco de... Passou a vida e eu não tive tempo com ela. Você está aí? O tempo está passando, irmão, e as nossas raposinhas estão crescendo, só que as raposinhas já entraram. Tem raposinha que já entrou pelo buraquinho, já está na sua casa, já está convivendo, já se tornou da família, está grande, está te roubando. E você fala assim, você passa pela raposinha e fala, que bonitinha, a raposinha está crescendo. Daqui a pouco eu volto nela e resolvo ela. E passa 1 ano, e passa 2 anos. E eu estou trazendo isso muito simbólico, tá, irmão? Tem irmãos que estão olhando assim, rapaz, será que tem uma raposa na minha casa? Não, é simbólico. Eu estou falando de situações da vida, de problemas familiares, de questões que você, por ser pequeno, você não resolveu, você não tratou, você não se arrependeu, você não confessou, você não alinhou a sua casa, você foi deixando. E quando se torna grande, essa raposinha, você não tem mais força contra ela. Irmão, o diabo não se apresenta na vida de uma pessoa lá do mundo e fala assim, olha, eu decidi que eu quero te usar no meu propósito. Porque se ele fizesse isso, as pessoas não iam querer. Mas o diabo vem, a Bíblia diz que ele é enganador. Ele vem e ele vai lançando uma estrutura na mente. Eu chamo de sofisma. Altivez, pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, nós estudamos aqui quarta-feira isso. É um sofisma. O que é? Um pensamento, uma opiniãozinha contrária à Bíblia. Ah, pastor, eu até acredito, mas será que não está pegando muito pesado? Não. Afinal de contas, aquele líder de opinião lá do mundo, ele é uma bênção, ele ajudou lá no Rio Grande do Sul. Aquela cantora que veio abrir portas para demônio, mas afinal de contas ela doou 10 milhões. Irmão, se nós formos por esse caminho, nós servimos a Baal, porque o Baal é que faz a gente se interessar por dinheiro. Não importa quanto doou, importa o que a Bíblia diz. Se eu posso doar 1 milhão para você, irmão, se eu estou contrário ao que a Bíblia diz, cuidado com os meus conselhos para você. Não vai vir um empresário aí que vai doar um terreno para a igreja, hein, pastor? Vamos dar uma oportunidade para ele pregar? Não. Quem tem que pregar? Quem é levantado por Deus para pregar. Não porque dá terreno, não porque dá dízimo alto. Você está aí? Amém. Isso tudo é raposinha, irmão. Afinal de contas, o que custa deixar alguém dar uma palavra aqui? Custa caro, irmão, para o reino. Custa caro para o chamado, custa caro para a sua vida. A raposinha custa caro para o seu casamento. A raposinha custa caro para a sua família e para os seus filhos. Amém. Só que o diabo vem e fala assim, você não é perfeito mesmo, até a Bíblia diz que você tem pecado, e você vai falar, é verdade. Você para de querer ser crentão, rapaz, ninguém vai saber. Raposinha. Daqui a pouco a gente está com uma estrutura, um sofisma na mente, pensando daquele jeito e levantando-se contra a própria palavra. Verdade. Tem muita gente que parece ser boa, parece ser bom, mas tem uma mente totalmente contrária aos princípios bíblicos. Outro detalhe, irmãos, Deus dá dimensões da arca para Noé. Você quer mesmo fazer uma arca, irmão? Você quer mesmo viver sua vida para Deus? Deixa eu te falar, não é do tamanho que você quer, do jeito que você quer, de qualquer jeito não. Se for com o pastor, você faz do jeito que você quiser. Mas se for para Deus, Deus tem um projeto. Ele tem um desenho, vai falar, eu quero desse tamanho, com essa dimensão. Amém. Glória a Deus.
Ah, pastor, sabe o que é? Eu estou trabalhando muito, eu só posso dar 2 horinhas no domingo para a igreja. Irmão, para a igreja serve. A igreja sempre vai precisar. Agora, para Deus, Ele não é o resto da sua vida. Ele é o Senhor. Ele é o dono da sua vida. Ele é dono do 100%, irmão, da sua vida. Você tem que dar o melhor para Ele. Só que às vezes a raposinha, a gente dá a nossa energia toda no trabalho, lá fora com os amigos. Irmão, deixa eu falar uma coisa por mim mesmo. Se eu não vigiar, eu gasto 2 horas brincando nisso aqui. Ah, você está pecando? Não, eu estou às vezes conversando com alguns irmãos. Você consegue orar 2 horas por dia? Não precisa responder. Tem alguns irmãos que começam a ficar assim, calma, Deus não está me revelando quem é ainda, tá bom? É só uma palavra, é a palavra de Deus. Ah, pastor, então eu vou orar 2 horas por dia, está tudo resolvido. Não, irmão, você vai orar o que Deus mandar você orar, amém? Talvez seja até mais de 2 horas. Outro ponto que Deus dá para Noé aqui, muito interessante, irmão. Você está aí ou já dormiu? Amém. Deus fala para Noé que tinha 3 andares, tinha que ter 3 andares a arca. Por que, pastor, 3 andares? Irmãos, tudo que tinha naquela arca não era precioso para Deus? A criação de Deus, os humanos e os bichos, sim ou não? Sim. Por que Deus não faz um caixote só e põe todo mundo junto? Será que aqueles bichos iam ter que ir no banheiro em algum momento? Imagina Noé e a família junto. Será que ia ter que ter mantimento? O que Deus fala no meu coração aqui, irmãos? Sabe um erro que a gente comete, eu e você? É que nós precisamos aprender a separar as coisas. Na cabeça de Deus é tranquilo, irmão. Só que às vezes eu e você não separamos as coisas. Posso dar um exemplo? Você está aí ainda? Amém. Qual é o lugar de mais honra quando tem 3 andares? O de cima, irmão. Porque tudo que é sujeira vai descendo, sim ou não? Sim. Só que muitas vezes nós estamos apegados ao primeiro andar. Eu estou trazendo um símbolo de honra aqui, amém? Muitas vezes Deus quer te honrar, mas você não sabe separar as coisas. Você quer estar lá embaixo, aonde fica a sujeira dos animais. Porque na sua cabeça, e às vezes na minha cabeça, eu vou ficar aqui embaixo porque eu estou servindo. Deixa eu te falar. Irmãos, não adianta fazer nada na igreja que seja braçal. Você pode trabalhar na faxina, você pode trabalhar na cozinha, você pode pintar os prédios, afinal de contas a gente está muito bem nisso, glória a Deus, irmãos, trabalham, não é uma crítica. Só que se eu não estiver nos pés de Jesus para receber direção, não vale nada isso. Irmãos, para você estar sentado aqui hoje, ouvindo a palavra, você aqui no meu símbolo, na minha ministração, aqui no que Deus colocou no meu coração, você está lá no andar de cima, sentado numa posição de honra. Tem gente que está lá no primeiro andar limpando esterco para você estar sentado aqui. É símbolo isso, tá, irmão? Não tente entender de outra forma. Só que muitas vezes Deus te deu o terceiro andar, você quer descer porque você gosta de ficar lá embaixo. O que é isso? Você não tem fome nem sede para compreender os desígnios de Deus. Eu não estou falando que nós não podemos pegar uma vassoura para limpar a igreja. Nós devemos fazer, até eu devo. O que eu estou falando é que tem momentos que nós deveríamos correr para os pés de Jesus e nós estamos presos no trabalho braçal do ministério. Eu e você precisamos aprender a dividir, separar as coisas. Pastor, eu amo aquela pessoa, ela não é cristã, mas ela é tão maravilhosa, só não tem Jesus. Irmão, só não tem Jesus.
E você está junto assim, você anda 100% junto. Toma conselho junto. Não, irmão, você precisa aprender a separar as coisas. Lá fora tem pessoas preciosas que nós amamos, vamos orar por elas, mas não vamos andar segundo os conselhos delas. Amém. Você está aí? Amém. A gente tem um monte de amigo lá no Jardim Progresso, mesmo onde a gente vai plantar a igreja. Mas eu não vou sentar lá no bar e tomar cerveja junto com os meus amigos de lá. Porque Deus me chamou para um outro nível. Não é que eu sou melhor que eles. Irmão, não existe ninguém dentro da igreja melhor do que quem está lá fora. Você não é melhor do que ninguém. Nem eu. Só que o que Deus nos chamou é melhor do que o que o diabo tem preparado para nós. Você está aí? Amém. Deus te chamou para um nível melhor. Não é que você é melhor. Aquelas pessoas que estão lá fora, Deus também está chamando elas para esse nível. E eu e você precisamos estar nesse nível para trazer pessoas para esse nível. Você está aí? Ah, mas é uma festinha. Cuidado, irmão. Ah, mas é que uma pessoa que me convidou é muito especial. Cuidado, irmão. Você tem um dom. Você não anda com qualquer pessoa e não anda em qualquer lugar. A Bíblia diz que nós juntos como igreja somos a noiva de Cristo. Amém? A noiva de Cristo tem um único noivo e ela não anda sozinha na rua. Ela não anda fora do noivo, ela não anda em qualquer lugar. Ela não para em qualquer lugar. Ela não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Glória a Deus. É isso que Salmo 1 diz. Só que às vezes a gente quer pegar a palavra e quer dar um jeitinho. Ah, mas eu não posso abandonar meus amigos. Irmão, nós não podemos abandonar ninguém. Uma coisa é eu ver alguém se afogando lá na lagoa, estender minha mão. Outra coisa é eu pular para nadar na lagoa junto, irmão. Você está aí? Amém. Cadê a irmã Tatá? Está aí ou subiu? Não veio? Irmã Tatá hoje, achei que nós íamos ter que pular na represa para salvar o cachorro do Miguel. Eu ia brincar com ela, mas ela não veio. Irmãos, uma coisa é eu tirar uma pessoa da lama, outra coisa é eu sentar na lama. Deus está falando isso aqui para essa congregação já tem alguns dias. Deixa eu te refrisar de novo, eu não falo isso porque eu sou chato, eu falo isso porque Deus está te chamando para uma posição elevada. Glória a Deus. Tem muita gente se perdendo por causa das más conversações. Irmão, não dava para o Noé dormir junto com os bichos, ele ia se sujar. Sabe, irmão, tem sofrimento que é da cruz, tem sofrimento que é por causa da arca. Ah, eu vou precisar ficar 150 dias fechado, é sofrimento. Mas tem coisa que a gente escolhe sofrer, a gente desce o nível que não era para descer. Sabe, irmão, toma uma posição de filho de Deus hoje, de filha de Deus. Glória a Deus. Às vezes, diante de uma luta, você se desespera, você entra numa desesperança, você não tem esperança, você se porta como alguém incrédulo, você mesmo se porta como alguém que não tem Deus. Opa, vem cá, você é crente, você tem um chamado, Deus está com você, Deus não se esqueceu, você não vai afundar. Toma uma posição de fé, permanece firme, se levante. Você não nasceu para ficar prostrado, irmão. A Bíblia diz: se humilhai-vos diante da potente destra do Senhor. Sabe qual é o problema? É que nós nos humilhamos diante das pessoas, choramos, choramingamos, vomitamos, reclamando. Ah, ó céus, ó vida, nada dá certo. Irmão, para. Vai diante da oração e fala: Deus, eu sou um Zé Ninguém. Deus, eu sou um nada, eu sou um pobre, mas estou diante daquele que é rico. E aí a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Glória a Deus. Mas se você se humilhar diante das pessoas, para as redes sociais, você que já tem um chamado para subir um nível, sabe, irmão,
Separa, divide, não abra seu coração com qualquer pessoa. Amém. Ah, mas é meu amigo, é seu amigo, mas não tem um coração para ver você próspero. Ah, é meu amigo, mas não tem um coração para ver você feliz no casamento. Ah, pastor, mas eu vou abandonar, vou deixar? Não, ame, abençoe, mas não confie seu coração. Aprenda a dividir as coisas, aprenda a estar no nível certo, no cômodo certo da arca. Porque tem gente que desce lá para o esterco, sai sujo, se afoga na lama e sai bravo com Deus, reivindicando. Deus, o Senhor me esqueceu. Ele falou: olha, eu deixei você por um tempo na arca, mas eu não mandei você ir lá para aquele setor. Irmão, Deus pode estar te provando e me provando, mas eu não vou descer. Eu não vou descer ao abismo. Eu tenho um Deus que me segura. Glória. Irmão, eu passei diversas coisas esses dias, muitas coisas, mas uma coisa eu tenho feito, eu tenho parado, esperado e falado: o Senhor está no controle. Amém. Sabe, irmão, se a gente for crer no Senhor, só pelas coisas da vida aqui nós vamos nos tornar incrédulos em algum momento. Deus está me chamando para uma aliança de fé. O que é aliança? Aliança, irmãos, é tudo que Deus tem, passa você ser participante disso. E tudo que você tem, Deus passa a ser participante também. O que você tem para oferecer a Deus? Salmos diz: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Irmão, Deus nos chamou para uma aliança que nós não podemos dar nada em troca, apenas a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa adoração. Só que às vezes tem buraco que a gente cai e não sai, porque a nossa mentalidade nos trava. Irmão, diante de você hoje, e de mim também, você pode estar na pior situação da sua vida hoje, talvez eu nem saiba o que você está passando, mas você veio diante de um Deus que pode mudar a sua vida. Talvez a igreja você não gostou, talvez você não gosta do pastor, o pregador é ruim, irmão, mas você está diante de uma palavra que tem poder para mudar a sua vida. Você está diante de um Deus tremendo, poderoso e que é maior, está acima de principados e potestades, hostes espirituais da maldade. O nosso Deus é tremendo. Amém. Deus está te chamando. Glória a Deus. Deus está me chamando. Para nós acordarmos, irmão. Vamos mudar nossa forma de ver as coisas, de ver o mundo. Às vezes Deus traz pessoas para sentar pertinho de nós, para nós pregarmos o Evangelho. A gente fala de casa, fala de carro, fala de dinheiro, fala de política, esquece de falar em nome do Senhor Jesus. Amém. E Ele falou: se eu não trabalhar, se eu não estiver com vocês, em vão vocês trabalham. Sabe o que eu entendo, irmão? Tem pessoas que vão vir prontas para entregar sua vida para Jesus, mas muitas vezes nós estamos incrédulos, falamos de qualquer coisa e a pessoa volta sem a palavra de Deus. Você está aí? Amém. Você está trabalhando na sua arca? Amém. Está dando trabalho para você ou você tem feito quando resta tempo? Você tem gastado procurando madeira boa para fazer a arca, ou você está pegando qualquer madeira que você acha na rua? Ah, está meio queimadinha aqui, eu vou dar uma lixadinha e usa essa mesmo. Não, irmão. Você está fazendo uma arca para o Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. Ele já tem tudo. Corre o risco de você fazer uma obra que Ele não aceite. Irmão, é difícil trabalhar para quem já tem tudo. Tem irmãos, às vezes, da igreja que é tão abençoado, fica difícil até dar um presente, não é? Você pegar uma pessoa que parece que já tem tudo, o que você vai dar de presente? Você corre o risco grande dessa pessoa pegar seu presente e falar: obrigado, e
guardar em algum lugarzinho, porque já tem tudo, né? Tem pessoas assim, sim ou não? Imagina, irmão, servir a um Deus que tem tudo em suas mãos. Só que a Bíblia dá detalhes, irmão. Tem hora que Deus chega para pessoas que têm poder para dar grandes ofertas, mas Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Talvez hoje Deus só está falando para você assim: dá-me o teu coração. O que é dar o coração para Deus, pastor? É reservar o que há de melhor na sua vida para Ele. Os teus pensamentos, os teus sonhos, a tua vontade seja para Ele. Eu só vou desejar algo que vai agradar a Deus. Eu só vou viver algo, eu só vou comprar algo para mim, se for agradar a Deus. Só vou entrar num negócio, num trabalho, se for agradar a Deus. Eu só vou fazer uma visita para alguém, se for agradar a Deus. Só que isso não pode ser manipulado na sua vida. Nós podemos pregar, Deus pode falar, como eu creio que Ele está falando com algumas pessoas aqui. Ele está dizendo: dá-me o teu coração. Ah, pastor, mas eu sou tão criticado, a irmã A não gosta de mim, o irmão B não gosta de mim. Querido, dá o seu coração para Deus. Essa é uma hora, irmão, que quando a palavra vem e fala assim conosco, nós não podemos pensar muito no que as pessoas vão falar. Ah, o que vão falar de eu fazer uma árvore? O que vão falar de eu ajudar na igreja? O que vão falar de eu começar a pregar na rua? Irmão, as pessoas sempre vão tirar sarro da sua arca. Só que vai chegar um dia que as fontes dos céus, as janelas dos céus vão ser abertas sobre a sua vida. E vai ser aberto também as fontes do abismo. Vai chegar um dia que Jesus vai vir buscar a sua noiva. E a Bíblia diz que todo olho verá. Ninguém vai estar distraído, irmãos. Ninguém vai estar preso no seu pecado, tão a ponto que não possa ver Jesus voltar. Porque a Bíblia diz que todo olho verá. Ali vai acabar o nosso sofrimento, vai acabar esse choro, essas preocupações que nós temos. E a Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele. Você está aí ou você já não crê mais nisso? Tem tantas pessoas que não têm mais esperança nisso. Mas eu quero dizer para você: não existe ninguém melhor que eu ou que você. Nós não somos melhores porque seremos salvos. Nós seremos salvos por causa do grande amor de Deus sobre a nossa vida. Você pode ficar de pé no seu lugar? Louvor pode ministrar um louvor, pastor Marcelo? João, apaga aqui para mim essas primeiras luzes. Eu quero fazer uma oração aqui. Senhor Deus, Pai, nós estamos diante da Tua presença. Assim como o Senhor fez uma aliança com Noé e seus familiares, a Tua palavra diz que o Senhor, depois desses dias de dilúvio, estabeleceu um arco. Algumas pessoas chamam de arco-íris, mas a Tua palavra, o original, diz que é arco, porque íris é o nome de uma deusa, que nós não reconhecemos. Mas, Senhor, assim como o Senhor estabeleceu um arco cheio de cores, para mostrar uma aliança que o Senhor tem com o Teu povo, nós estamos fazendo memória desse arco. Senhor, nesse momento, eu quero pedir que o Senhor guarde a minha vida, guarde a vida de cada irmão que está aqui, Senhor, porque a Tua palavra foi lançada nos corações. E eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor comece a tocar os nossos irmãos nessa hora. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha tirar toda a preocupação. Senhor, eu sei que os dias são maus, a economia não está boa, eu sei que muitos de nós estamos passando por lutas de vários tipos. Mas eu também sei que o Senhor é um Deus provedor. Eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor reina pelos séculos dos séculos. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha tocar em cada coração nessa hora, tirando, Senhor, toda a angústia, todo espírito de tristeza, toda a falta de esperança. Que o Teu Espírito possa
trazer paz. Que haja paz nesse momento sobre a tua vida. Pela fé, irmão, coloca a mão sobre a sua cabeça. Declare que Jesus é o Senhor da sua vida. Eu quero te dar alguns segundos. Faz uma oração. Se você tiver que pedir perdão para Deus, tiver que se arrepender de algo, faça essa oração. Você tem alguns segundos aí. Senhor, eu quero te pedir que o teu amado Espírito Santo possa tocar sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Fala com cada um aqui, Senhor. Que nós possamos, nessa hora, nos levantarmos na tua presença, aceitarmos essa aliança que é tão tremenda. Jesus, tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o príncipe da vida. E o Senhor está aqui nesse lugar. Aonde houver morte, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Porque já chegou o príncipe da vida. O príncipe da vida está aqui. E ele tem autoridade para repreender o espírito da morte. Porque ele já venceu a morte. Você que precisa de uma oração, sai do seu lugar e vem aqui na frente.